Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu coração vermelho. Sou Tony Carlos Dias e esse aqui é o 25º episódio de Observações. E justamente nesse episódio farei minhas ponderações em cima de dois livros muito importantes para essa reta final das eleições presidenciais de 2022. O primeiro é Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições, escrito pelo italiano Giuliano da Empoli, que traz uma perspectiva clara e simples sobre o que significa fazer política em nossa sociedade contemporânea. E também falarei do clássico da literatura universal, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que li pela primeira vez há mais de 40 anos. Talvez ainda na ditadura militar, quando eu era criança. Mas vamos aos Engenheiros do Caos. Diante de uma leitura rápida, torna-se possível enxergar o quanto a arte da politicagem agregou-se à seara de uma terra ainda tão desordeira que é o nosso Brasil profundo, onde os novos coronéis da ostentação, junto com líderes religiosos adictos por uma mata pública, estão promovendo a desinformação e criando um exército de zumbis pseudo-conservadores. Bem, logo no início do livro, o autor nos aborda o movimento 5 Estrelas, que surge na Itália, conduzido pelo comediante Beppe Grillo, que em meados de 2009, sob o discurso de que a política deveria agora não mais favorecer os partidos mais conhecidos e os políticos mais famosos, seria necessário estimular o povo para gerar um engajamento através de propagandas infinitas sobre o que é a realidade, e não os velhos discursos e promessas sobre um país das maravilhas e de falsas esperanças aos menos favorecidos, feito por engomados que jamais experimentariam o sabor amargo de uma crise. Vide aqui o nosso Brasil, que é o MBL, o Partido Novo, o bolsonarismo e o neoconservadorismo apoiado pelos muitos pastores neopentecostais, empresários e políticos que usaram as mídias sociais para espalhar pânico moral, identidade cristã e a famigerada QAnon, que é a mais perigosa teoria de conspiração norte-americana do momento, que culpa todo mundo que não é conservador pelas mazelas que correm na nossa sociedade, usando temas horríveis e que mexem profundamente com nossos instintos primitivos, como a grande tal da pedofilia, que gera ojeriza e nojo pelos seguidores doentios dessa teoria. E é na internet onde está a raiz desse movimento, que acaba encontrando uma maneira fácil de chegar ao povo, de forma direta e rápida, e por um caminho cada vez mais eficaz e difícil de diagnosticar. Isso estimula o caos, a barbárie, o medo e uma lembrança de um reacionarismo ufanista de um país maravilhoso que jamais existiu. Algo muito psicológico, que mexe com os instintos da população que pensa de forma comum, que não entende nada sobre as teorias políticas e que possui medo de um suposto comunismo que jamais será implementado no país, ou por ter entrado num suposto banheiro feminino unissex. Segundo estudiosos, uma notícia trágica é 70 vezes mais compartilhada do que uma boa notícia. E com base nesse fato, percebeu-se que é possível contaminar milhares de pessoas com uma propaganda caótica e ainda em tempo recorde. Quem não se recorda uma madeira de piroca que o então candidato à presidência Fernando Haddad iria distribuir caso vencesse as eleições em 2018? Ou os ataques covardes e desumanos que afetavam a moral e a honra da Manuela Dávila? Em alguns casos recentes, de que Lula fez um pacto com o demônio e que irá fechar as igrejas caso ganhe. Sacou a parada? Desse modo, com a mudança inevitável das peças mecânicas da democracia, houve uma também inevitável mudança em sua estrutura, e o que era tido como populismo se tornou um campo de guerra entre fatos e fenômenos e mentiras. E o pensamento original, aquele que exprime a verdadeira conduta dos agentes políticos, perdeu o que ainda restava de credibilidade diante das pragas chamadas de fake news. Eu prefiro chamar de notícias mentirosas. Muitas dessas notícias mentirosas são espalhadas sem pena por robôs
em fazendas que rolam no mundo inteiro, e por Borges, que são pessoas que replicam toda a mentirada para desvirtuar a opinião pública e criar confusão. Para compreendermos o sucesso das notícias mentirosas, é preciso apenas observar o que ocorreu com a invasão de ratos no campus do sudeste da Austrália, local onde uma praga de milhões de ratos se espalhou pela região, causando sérios danos às plantações e colocando a saúde mental de muitas pessoas em crise. Os ratos encontraram alimento aos montes, um clima agradável e pouquíssimos predadores, e agora estão se propagando em uma grande velocidade. Com as notícias mentirosas, acontece a mesma lógica. Há um campo verde e limpo e não há leis eficazes para sua proibição. As legislações mundo afora não conseguiram se atualizar para combater os novos crimes cibernéticos e as difamações públicas através das mídias sociais. Como as mídias sociais utilizam o conceito exponenciais, seu crescimento e utilização não conseguem o mesmo padrão das legislações e no campo da política. Por isso, muitas mentes ansiosas que procuram respostas e com legitimidade acabam se tornando terra fértil para essa manipulação toda. Vamos recordar o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, quando Paul Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, usou o rádio para propagar ideias do nazismo para a Alemanha profunda. Perceba, não é assim que muitos influenciadores neoconservadores estão fazendo aqui no Brasil profundo hoje, onde há carência de veículos de comunicação responsáveis e que não estejam comprometidos com a política local? O que ocorreu com as teorias da Terra plana, de que toda a esquerda é a favor do aborto? E assim podemos entender o significado do título do livro Engenheiro do Caos, onde a política passou a ser construída não mais pelos políticos, e sim pelos estudiosos da informática e de sistemas, publicidade, algoritmos e big data. Enquanto os cientistas políticos e os cientistas sociais ainda estão presos em suas academias sem compreender como agir nesse cenário de caos, o livro, de uma leitura tão direta e informativa, é um passaporte para uma trágica aventura dentro de um portal para uma dimensão ainda inexplicável chamada realidade. Quando nos concentramos em observar o Brasil atual, podemos nos sentir como uma criança que observa um país repleto de loucos, cada um com sua particularidade, e se realizarmos um paralelo com o que Alice sentiu ao vislumbrar o país das maravilhas diante de seus olhos. Com uma pequena Alice, nós estamos perdidos, procurando um caminho, procurando respostas e até mesmo confiando em nossas dúvidas mais cruéis a pseudos sábios que conquistam o nosso povo através de palavras vazias, que nos cobram um posicionamento, mas que no fim não apontam a lugar nenhum. Assim como Alice, às vezes nos sentimos grandes demais na internet, mas também nos sentimos pequenos demais perante o vazio que tamanha solução pode nos causar nesse novo normal. Manipulado e completamente insano, que separa amigos, familiares, colegas de trabalho. Outra semelhança é que o poder de apontar o dedo foi dado a um líder que prefere o grito de "vamos exterminar a petralhada", que utiliza desse atributo para direcionar o nosso país para o caminho da barbárie. Estamos com a faca e o queijo na mão para mudarmos essa realidade. Sei que é necessário e é tão importante correr atrás do tempo perdido, que levaremos muito tempo para fechar essa cicatriz gerada pelo caos e pela barbárie. Entretanto, não podemos ignorar que ainda há uma parcela significativa que estão preferindo um discurso fácil, entre o ódio, a misoginia, a xenofobia e a homofobia, que apedreja a adúltera em praça pública, mesmo tendo tido um caso com ela. É por essas e outras que todos aqueles que decidem entender esse país se transformam em Alice, tentando fugir de um país de supostas maravilhas, dentro de um mundo inteiro cheio de fantasias. Embora o livro de Giuliano da Empoli não possua uma literatura tão lúdica como o clássico de Lewis Carroll, esse livro é a fotografia histórica desse exato momento, um marco que, infelizmente, meus netos, bisnetos e descendências futuras saberão que no início do século XXI houve demagogos, fisiologistas e pessoas amarguradas que queriam apenas voltar ao absolutismo para curar suas mágoas, suas fragilidades e suas inseguranças. Acredito que muito em breve nossa sociedade voltará aos eixos
e que todo esse caos fabricado por esses fascínoras servirá para aprendermos a valorizar a tão ignorada dialética.